Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Eu estou aqui com o Geraldo Quirino e hoje nós vamos conhecer um pouco do Geraldo Quirino. Quem é Geraldo Quirino? Onde nasceu? Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua adolescência? Depois da maioridade, quando se tornou adulto, teve mais responsabilidade. E como é que é hoje a sua vida, né? Seja bem-vindo, Geraldo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Que bom, fico feliz. Geraldo, conta um pouco para nós a sua história, né? Quem é o Geraldo Quirino? Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Vamos começar. Quem é o Geraldo Quirino? Geraldo Quirino é um sonhador que gosta sempre de contar história, trazer alegria para as pessoas, sabe? É isso que é o Geraldo Quirino. Gosto de ver as pessoas alegres, sorrindo, felizes. Através dessa história, então, você vê que as pessoas elas curtem de montão, se alegra, ri, né? Elas sente à vontade. Então, Geraldo Quirino, ele se interage, né? Isso. Se interage com as pessoas através da história. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Geraldo, conta um pouco para nós aí, como é que foi a sua infância? O povo quer saber quem é o Geraldo Quirino, o cantor Geraldo Quirino, com toda a sua arte, né? Toda a sua cultura. Na infância, como é que foi a vida do Geraldo Quirino na infância? Onde você nasceu? Pai, mãe, qual lugar? Sim, a minha infância foi assim. Onde eu nasci era uma fazenda muito grande, o fazendeiro muito rico, mas porém era ruim. Acontece, meu pai trabalhava para ele e ficava como escravo. Nós trabalhava e não recebia. Mas como meu pai era uma pessoa muito inteligente, ele ia para o mato, tirava taquara. Não sei se vocês conhecem o que é taquara. Fazia balai, fazia peneira e fazia abano de banamilho para vender, para comprar o pão de cada dia para nós. Sabe? Isso que é a minha infância. Uhum. E acontece o seguinte, que meu pai trabalhava muitos anos lá, já tinha mais ou menos 5 anos, ele ficou nessa fazenda, nós ficamos morando 5 anos, então, morando nessa fazenda. Você lembra do nome do dono da fazenda? Sim. Lembra? Luiz Batista Coelho. Luiz Batista Coelho. Sim, Legal, é o fazendeiro. É bom você ter memória, né, do nome do fazendeiro até hoje, né? E também meu pai fazia mijolo, ele fazia pilão para socar milho. Mijolo? O que é mijolo? Explica pra gente o que é. Mijolo é tipo uma gangorra, que você pisa nela, ele tem uma mão pilão na frente que soca. Então o pilão, você pisa, ele sobe e soca. Ele soca. Você pisa nele para ele... Mas fazia o quê? O que fazia? Fazer fubá, para fazer farinha, né? É para isso. E tinha também o mijolo tocar da água. Tocar da água. E o que acontece? Atrás dele tinha um coxo que tinha uma bica d'água que corria e despejava nele e enchia. Na hora que ele enchia, pesava o coxo, ele subia e socava. Né? Para fazer farinha, para a gente comer, sabe? É isso aí. Fazer a farinha. Isso. Perfeito. O que mais que tinha lá nessa fazenda? Lá tinha muitos gados, mas os gados assim, do dono, sabe? E nós fizemos uma cerca em volta da nossa casa, plantamos o milho para nós comer. Quando o milho estava embonecado, o patrão lá com a turma dele mandava abrir a cerca, eles abriam e o gado comia o milho todo. Nós ficava sem milho. Aí eu falava com minha mãe. Sério mesmo? Sério. Minha mãe, os gados estão comendo o milho todo. Meu filho, nós não podemos fazer nada, deixa quieto, deixa quieto. E isso foi 5 anos nessa luta. Aí, depois dos 5 anos, meu pai tomou atitude, que tudo nessa vida tem que tomar atitude, né? Se não tomar atitude, não adianta. Ele falou para minha mãe chamava Georgina Quirino Cardoso. Ele falou, Georgina, eu vou sair e procurar outra fazenda para nós morar. Perfeito. Eu estou saindo agora, cedo. Enquanto eu não achar, eu não volto para casa, só volto assim que eu achar. Tudo bem. Meu pai saiu. Eu chorando, querendo com ele, papai, deixa eu ir com o senhor, papai. Não, eu quero ir com o senhor. Eu quero ficar com minha mãe, eu quero ficar com minha mãe. Eu queria ir com ele e ficar com a minha mãe. Não tem como dividir os dois. Sabe o que é? Ele falou, não, meu filho, fica aí, papai vai arrumar para nós um lugar melhor. E saiu.
Quando foi no outro dia cedo, ele chegou e falou para nós, graças a Deus arranjamos um lugar para nós morar. Nós não tínhamos muita coisa, nada. Fizemos as trouxas das roupas, que era roupa tudo ganhada mesmo, que não tinha condições, condições financeiras eram fracas, não tinha condições de nada. Não tinha um chinelo para botar no pé, não tinha roupa para vestir, não tinha nada. Era uma vida muito triste, muito triste. Aí meu pai chegou e falou, arranjei a fazenda. Vamos embora? Aí já chegou com um caminhão e colocou as coisas tudo dentro e abandonou a fazenda, saiu sem direito a nada, sem um centavo, o fazendeiro não pagou, né? E veio para a fazenda do Eurico Batista Coelho. E assim que ele veio, aí ficou bacana, que lá nós podíamos plantar milho para nós comer, cana, engordar porco, tinha porco no chiqueiro, o rio cheio de peixe, que maravilha, é peixe demais, você entende? Aí eu já estava mais ou menos com meus 12 anos de idade, por aí, a 13 anos, por aí, mais ou menos que eu já tinha. Aí é o seguinte, nós fomos morar nessa fazenda, e lá, graças a Deus, nós prosperamos, sabe que o fazendeiro era um fazendeiro bom, muito sistemático, demais da conta, mas um ótimo fazendeiro, você entende? E ali nós vivemos mais 5 anos ali. E meu pai trabalhando para ele, carteira assinada, era Fundo Rural na época, não era INSS, Fundo Rural, mas tinha os mesmos direitos. Fundo Rural. É, Fundo Rural. Aí meu pai trabalhava para ele, carteira assinada. Ele trabalhava e passava até um pouco das horas de serviço, mas na carteira não contava só os dias, né? Tudo bem, o que acontece? Aí ele pagava meu pai direitinho, você entende? Tudo. Sim. E dava os direitos de nós plantar as coisas que nós comer, muito peixe, como eu falei, né? Repetindo. E lá tinha muito sucesso, tinha muitas coisas para a gente se alimentar. E a vida se tornou outra. Fizeram a casa para nós lá. E lá nós vivíamos melhor. Você nasceu nessa fazenda, né? Você morou muito tempo nessa fazenda, depois foi mudando e tal. Mas a gente lembra muito do senhor lá em Governador Valadares, no bairro Jardim do Trevo. Essas fazendas por onde seu pai passou, a sua família, né? Nessa idade de quando você nasceu até os 12 anos, 13 anos. Fica longe de Governador Valadares ou desse bairro, no Jardim do Trevo? A primeira fazenda, que eu te contei o caso, lá do Baixo Luiz, fica uns 200 quilômetros de distância da cidade. E a outra fazenda que nós vamos morar agora, que é o Eurico Batista Coelho, fica mais ou menos uns 60 quilômetros. É mais perto então da cidade? É mais perto da cidade, 60 quilômetros. Vocês tinham acesso à cidade ou vocês ficavam só por conta da fazenda? Tinha acesso à cidade. De vez em quando vinha na cidade e voltava. Isso. E lá também, meu pai trabalhou 5 anos, conforme eu falei, né? E muito trabalhador, o patrão gostava muito dele, que ele era muito obediente. Geraldo Cardoso, nós vamos hoje esgotar brejo. Passar a mão na foice e ia. Aí acabava não bater pasto, que era a época que roçava muito com foice, né, nos pastos. Você falou Geraldo Cardoso, que o nome do seu pai é o mesmo seu? É Geraldo Cardoso Nazário. E o meu Geraldo Quirino Cardoso. Ah, é? Isso. Então você carrega o nome do seu pai, né? O nome do seu pai. Justamente. E Quirino do meu avô. Quirino do seu avô. Meu avô era José Quirino de Seixas. Sabe? Isso. José Quirino de Seixas. Isso. E continuou no assunto. E ele trabalhou para meu pai trabalhou para ele 5 anos nessa fazenda. E daí de 5 anos, ele estava roçando o pasto e não tinha levado nenhuma proteção plástico, nem nada para cobrir. E veio uma chuva imediatamente com sol quente, veio de uma vez. Aí todo mundo molhou. Aí ele constipou e veio a adoecer, né? E então o Eurico Batista Coelho falou para ele, Geraldo Cardoso Nazário, você agora não serve para trabalhar para mim mais, porque, né, você adoeceu, né, tal. Mas vamos lá no Ministério do Trabalho para ver os seus direitos. Ele era muito correto, sabe, correto. Aí entrou na caminhoneta, né, e foi no Ministério do Trabalho, e chegou lá e falou assim, meu funcionário Geraldo Cardoso Nazário trabalhou para mim 5 anos, olha o tempo dele aí. Ele olhou lá, deu uma quantia. Ele falou assim, não, mas meu funcionário tem umas horas extras também, que passou fora da carteira. Aqui, ó, estava tudo notado no caderno, aqui, ó. Soma para ele. Somou tudo, aí deu 5.000 cruzeiros. Aí, Geraldo Cardoso, vamos acertar agora.
Só meteu a mão na carteira e já pagou 5 mil cruzeiros para meu pai. Aí meu pai ficou feliz. O que acontece? E nós tínhamos um irmão, inclusive dois, José Cardoso Santo e Pedro Santo Cardoso, que era da primeira família, que era irmão, só parte de pai. Que meu pai tinha casado, aí veio a mulher dele veio falecer, ele ficou viúvo. E casou com a mesma irmã, né? E teve nós, primeiros filhos, José Cardoso e Pedro Cardoso, e depois da minha mãe e meu pai veio eu, né? Que eu sou o primeiro. O que acontece? Aí ele falou com Pedro, meu irmão. Pedro. Dos irmãos, por parte pai e mãe. Isto. Né? Você é o mais velho? Mais velho. Dos homens, então, eu sou o mais velho. Mais velho. São quatro. São quantos irmãos? Total, agora somos 4. Morreu alguns e ficou 4, né? Tá, sim. E isto, aí ele falou pro Pedro, Pedro, vai num bairro aí e procura para nós uma casa para nós comprar. Aí o Pedro veio para... Com esse dinheiro do acerto? Com esse dinheiro do acerto. Ele veio até no bairro Jardim do Trevo e procurou a casa e achou uma casa. Essa casa era uma casa baixinha, dava 1,5 m de altura, você tinha que entrar de coque dentro da casa para entrar nela, que a terra dela é abaixo da casa, um barracão. 3.300 cruzeiros, não sobrou mais um pouco dos 5 mil, né? Ele comprou essa casa por 3.300 cruzeiros e nós foi morar nela, entende? E lá, era 1977, meu pai veio adoecer, né? Adoeceu, né, de leucemia no sangue. Ele chegou a aposentar, mas não recebia aposentadoria. A aposentadoria ficou sem ele receber. Ele partiu para a eternidade, morreu, né? Faleceu. Aí ficou minha mãe, os irmãos e minha mãe, né? Os irmãos e minha mãe. O que acontece? Minha mãe tratava de nós, fazia esteira de tabu, não sei se vocês conhecem, tabu, cortava tabu no brejo e fazia esteira e vendia no mercado para comprar as coisas para nós comer, entendeu? E aí assim foi, né? Aí eu fiquei muito abatido com a partida do meu pai, de vez em quando chorava, ficava triste, falava com minha mãe, papai faleceu. Não, meu filho, calma, vai dar certo, igual você tem mamãe com vocês. E a mãe cuidava de nós direitinho, sabe? E agora vocês estavam morando já no Trevo? Já no Trevo. No Jardim do Trevo? Jardim do Trevo. E não é na Rua 6, não, é outro lugar? Na mesma Rua 6. Na mesma Rua 6? No mesmo local ou é outro? Mesmo local. Era ali mesmo, na Rua 6, onde vocês têm um patrimônio ali, né? Isso. Onde tem a família, né? Tem um pedaço que é grande lá, né? É grande. Então é naquele lugar ali que seu pai, então, com o dinheiro do acerto, comprou. Comprou. E a casinha era ali. Ele comprou a casa, com o dinheiro do acerto, comprou o lote e comprou com o barracãozinho, né? Então, o que mais que você tem, tipo assim, para dizer para a gente aqui, né, para os telespectadores, da sua infância, o que você aprendeu, né, desde daquele momento até quando você chegou no Jardim do Trevo ali? O que você tem a dizer assim, que eu aprendi isso, foi uma infância que me ensinou tal valor, tal situação, tal aprendizagem, questão de aprendizagem? Aprendi muita coisa, que eu aprendi assim... Como meu pai era um homem trabalhador, eu aprendi a trabalhar também, né? Saía para trabalhar, minha mãe já fazia minha marmita, eu ia trabalhar, chegava para ajudar, né? Cuidar dos meus irmãos. Então, seu pai te ensinou os valores do trabalho, né? Então, através dele, você aprendeu que o homem tem que correr atrás, o homem tem que se tomar decisões certas, né? Sérias também. E tem que ser um homem de família, né? Um homem que tem postura, um homem de decisão. Muito bem. E responsabilidade. De responsabilidade, né? Muito bem. Então, hoje nós vamos ficar com esse momento muito importante, marcante da vida do Geraldo Quirino, que foi a sua infância. Então, até lá. Espero vocês até a próxima.